Olá, bem-vindo ao E2, um programa da Escola Superior de Comunicação Social. Estivemos longe de ti por algumas semanas, mas não estivemos parados. Quisemos foi entrar em 2012 com o pé direito e por isso trazemos algumas propostas bem interessantes. Estivemos na sessão solene onde o Instituto Politécnico de Lisboa atribuiu a Domingos de Azevedo o grau académico de especialista honoris causa. E estivemos na antestreia de Twilight Amanhecer Parte 1, quarto capítulo da saga realizada por Bill Condon. Mas vamos começar com a Sofia Ferreira e a entrevista sobre a produção da antologia Os Anos de Ouro da Pulp Fiction portuguesa. Bem-vindo a mais um livro porque sim. A Pulp Fiction começou a ser publicada em 1896 nos Estados Unidos, mas será que também existiu em Portugal? Luís Filipe Silva reuniu o que acaba nos disserem os melhores contos do século XX e criou Os Anos de Ouro da Pulp Fiction portuguesa. Valente, um dos contos, de Fausto Boa Morte, é-nos dado a conhecer pelas mãos de Guilherme Trindade. Organizador e autor são os nossos convidados de hoje. Bem-vindos. Obrigado. Luís, o que é que o levou a criar esta antologia de contos de Pulp Fiction? Portanto, a Pulp Fiction é um género que vai nascer nos Estados Unidos e que vai ter de grande popularidade junto de um segmento lato da população. Surge como, digamos, como uma contravenção à literatura instituída e é uma forma de, digamos, através da ficção, através das histórias populares, que criarem-se mitos modernos, mitos que podiam conviver connosco no dia-a-dia. Este género, que, como disse, se tornou muito popular nos Estados Unidos e a partir daí se disseminou internacionalmente, é o responsável por muitos dos heróis e dos personagens que hoje conhecemos, que quase se tornaram míticos, como o Zorro, como o Tarzan, como o John de Carter das Aventuras de Amarte, e de certa forma até se perdeu um bocado a noção de que estes personagens tinham nascido no género. Relativamente a Portugal, infelizmente, embora tivesse havido um conjunto de ficção popular que se desenvolveu nos anos, nas 2 ou 3 primeiras décadas, depois sentiu-se uma quebra de identificação do género e deste tipo de histórias, este tipo de narrativas, enquanto total, até um ponto em que, apesar de durante os séculos seguintes até terem existido um conjunto de autores que até são relativamente significativos, não se uniram e não tomaram consciência do género como tal e não desenvolveram esta questão. Como não existiu esta Pulp Fiction, pensámos o seguinte: lá fora a Pulp Fiction está a redescobrir-se, está a ressurgir através de uma reinvenção dos mitos e do tipo de histórias contadas por autores modernos. Que quisemos fazer o mesmo aqui, só que nós depois não tínhamos a tal tradição de Pulp Fiction enquanto género. Material antigo. Exatamente, não tínhamos isso, não construímos os nossos próprios mitos, apesar de na história esses personagens existirem. E os portugueses, para todos os efeitos, perderam todo o contacto com a história literária popular do passado. E nós pensámos em fazer uma antologia de contos contados hoje, de contos escritos hoje, de contos que ficticiamente pudessem ser colocados numa época passada e inventar a partir daqui toda uma mítica de que uma Pulp Fiction portuguesa poderia ter existido e como. Portanto, a antologia, na prática, cai neste universo, vinda do universo paralelo, em que em Portugal terá existido uma Pulp Fiction portuguesa, feita por autores portugueses, passada em territórios lusitanos, portanto, no continente, nas ilhas e nas colónias de então. Exato, que era lusitano na altura. Exatamente. Portanto, e o nosso método de fazermos isso foi
convocarmos, em termos de um concurso literário, os autores atuais, dar-lhes um desafio. Olha, a Pulp Fiction, a ficção popular, divide-se e multiplica-se por um conjunto de géneros. Portanto, naquela altura não havia televisão, era lá que a ficção chegava às grandes audiências através das revistas semanais, e quisemos recuperar esse espírito e lançar um desafio de, olha, se efetivamente tivesse havido uma Pulp Fiction em Portugal, estes poderiam ter sido os temas. Um dos temas até que propusemos foi de fazer aventuras situadas nos descobrimentos, e durante cerca de 8 meses recebemos imensas submissões de bastante qualidade. Recebemos cerca de uma centena de submissões de narrativas portuguesas, vindas de autores portugueses e brasileiros. Domingos de Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, recebeu o primeiro título honoris causa, atribuído pelo Instituto Politécnico de Lisboa. O repórter E2 não quis perder esta grande ocasião e marcou presença. Pela primeira vez, o Instituto Politécnico de Lisboa atribuiu o título de especialista honoris causa. O agraciado foi o presidente da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Domingos de Azevedo. Um homem grande, com qualidades excepcionais. Um homem que é um homem com a letra grande, que era ao nível do exercício da contabilidade, que era ao nível da associação do exercício da contabilidade com o exercício da fiscalidade, que era ao nível humano. É que nós estamos a falar de uma pessoa que reúne qualidades excepcionais. É muito raro nós termos um homem deste. Domingos de Azevedo confessa que nunca tinha pensado em ser distinguido com um título desta envergadura, mas mostrou-se muito feliz. Sinto-me realizado porque atingi o top naquilo que se chama, por isso a top na academia, e penso que isso que é motivo para qualquer pessoa que goste destas temáticas, que goste destas coisas, sentir realizado. Confesso-vos que isto nunca me passou pela cabeça, nem nunca fiz nada com o objetivo de que isto viesse a acontecer. Fiz as coisas com naturalidade, aquilo em que acredito, aquilo que gosto de fazer, e pus ao serviço desta causa as minhas ideias. Eu sou uma pessoa determinada. Quando vejo que as coisas estão certas, eu sigo-as até ao fim. Porque é uma personalidade relevante e não pode cair no esquecimento por todo o trabalho desenvolvido para com a sociedade e para com o Instituto Politécnico, o bastonário dos Técnicos Oficiais de Contas foi o primeiro agraciado com este título. No contexto da vida profissional, demasiado relevante para o esquecermos neste contexto. O objetivo do professor especialista honoris causa é exatamente esse: trazer para a academia personalidades relevantes no mundo profissional. E isto é também uma forma de valorizar o ensino politécnico, que tem esta valência de poder formar para as profissões e para a vida profissional. Portanto, Domingos de Azevedo foi simplesmente porque ele era merecedor, naturalmente, desse título. Em face da atual conjuntura económica do país, todos reconhecem que os técnicos oficiais de contas têm um papel fundamental na sociedade. Os técnicos oficiais de contas, já o tenho dito muitas vezes, têm um papel fundamental na gestão deste processo da crise, um papel fundamental a desempenhar junto das empresas. Como eu dizia lá em cima na minha intervenção, nós temos que tentar procurar soluções para as empresas na dimensão que elas têm. E o técnico oficial de contas, e quando eu também falava que era necessária uma mudança de atitudes profissionais, é que muitos dos profissionais estão convencidos que exercer a profissão é fazer a contabilidade e preencher os papéis para o fisco. Não é nada disso. É construir a informação contabilística, assimilar essa informação contabilística e verter essa informação contabilística nas necessidades das empresas. Domingos de Azevedo disse ainda que a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas está sempre aberta a protocolos com as instituições de ensino superior e também com a sociedade. Foi através desse concurso que chegaram autores como o Guilherme. Exatamente, portanto, houve um processo de seleção com várias etapas, a qualidade média foi muito elevada, francamente, e espantou-me e felizmente dificultou-me o processo de seleção. E depois, em diálogos com o editor, chegámos
a uma ideia inovadora. Porque é assim, nós não temos efetivamente a tradição da Pulp Fiction em Portugal. E a Pulp Fiction que existiu era feita por autores portugueses, mas que se escondiam atrás de pseudónimos estrangeiros. Portanto, que nunca se assumiram como tal. E nós pensámos, então, e que tal ambientar isto em Portugal? E os autores eram assumidos e, efetivamente, houve um mercado e houve uma dinâmica no género. E então, uma coisa mais gira. Então, para nós justificarmos isto, o que faria sentido era colocá-los, situá-los todos a fazer uma espécie de regressão histórica, ir viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Por isso é que eu digo que é uma metodologia que vem do universo alternativo e dá-lhes aquele ambiente próprio da pop, porque a pop não se limita apenas ao texto, há todo um misticismo em torno do design e da necessidade de aventura do próprio estilo das publicações. E então pensámos em fazer um misto de ambientar estes contos alguns entre os anos 40 e 60, inventar-lhes uma história, inventar-lhes uma bibliografia do próprio género, com autores, com referências bibliográficas fictícias e apresentar com uma ideia de facsímile, de reaproveitar ou refazê-los num conjunto de estilos tipográficos. Sim, vê-se pelas páginas, não é? O próprio desenho Pronto, das páginas são diferentes até de... E nessa lógica conseguirmos até dar uma personalidade própria a cada conto, em termos de... Pronto, as antologias são muito difíceis de ler, são muito difíceis de vender. As pessoas, por uma razão, não gostam de contos. Gostam... há se calhar uma quebra abrupta entre um conto e outro, entre uma história e outra, e de facto, em termos das editoras, as editoras fogem das antologias, como sei lá o quê. E esta, eu penso que consegue ultrapassar esse digamos, ditame, esse fado, no sentido em que cada conto tem uma personalidade própria que deriva de uma biografia inventada, a biografia do autor, a biografia da própria história, em que... E do próprio autor também, não é? Em que publicação é que surgiu, e do estilo tipográfico, do tipo de letra, da mancha na página, de facto serem duas colunas, se era uma coluna única, estar a jogar com todas isto. Elas têm essas diferenças. Todas elas têm essas diferenças e todas elas têm, digamos, a oportunidade de brilhar isoladamente. E o nosso desafio foi, efetivamente, então vamos levar a brincadeira até ao fim. Na prática eu não queria chamar brincadeira, é um jogo literário. Vamos levar o jogo literário até ao fim e vamos mostrar às pessoas que é possível escrever Pulp Fiction em Portugal, em português, passado em territórios lusos, e não lhes explicar a situação de início, porque também é assim, isto na prática é um jogo que não dura muito tempo na sociedade de informação em que nós existimos, né? E, portanto, com uma pesquisa na internet em 30 segundos, percebe-se o que é que se passou. E quiseram manter essa brincadeira dessa forma. A nossa claquete de hoje é dedicada a Twilight Amanhecer Parte 1. Há muito aguardado pelos seus milhares de fãs, o quarto capítulo da saga Twilight é baseado na novela da escritora Stephenie Meyer. A claquete foi a antestreia desta história de amor e amizade sem limites. Olá, eu sou a Clara. E eu sou a Joana. Estamos aqui hoje para apresentar a nova rubrica B2, Claquete. Hoje viemos ao Avaláxia para ver a antestreia do novo filme da saga Twilight. Agarrem nas pipocas e venham connosco. Acho que vai ser muito interessante, vai claramente continuar a saga com a qualidade dos filmes e vou-me divertir imenso. Estou muito elevada, espero não ficar desapontada, que estou mesmo com expectativas super elevadas. You ready?
Just don't let me fall, Dad. Never. I, Edward Cullen, take you, Bella Swan, to love. To cherish. As long as we both shall live. Estamos com boas expectativas para o filme de hoje. Porque, pelo que nós percebemos, o filme cresceu connosco. No measure of time with you would be long enough. But we'll start with forever. Vampiros. Eu gosto dos dois, porque cada um tem as suas vantagens. Sempre vampiros, porque são incríveis, são frios e são mais perfeitinhos. Last night was the best night of my existence. It's impossible. A minha é o Edward, porque é o vampiro mais giro de toda a história do cinema. Ele é fantástico, é lindo, é ótimo, é fantástico. Fetus isn't compatible with your body. It's too strong and fast growing. It's crushing you from the inside out. Lobisomens, porque são mais bonitos. We don't know what they've bred. We have to protect the tribe before it's too late. It's starving you by the hour. I'm the one who loses you. You have to accept what is. You've given me no choice! A minha personagem preferida é o Edward, porque é a personagem principal deste filme. Acho que ele fica muito bem a fazer de vampiro. Acho que, aliás, foi este papel que lhe deu relevância no mundo do cinema. E é sempre um prazer voltar a vê-lo no papel que o celebrizou. Eu acho que vou para os vampiros. Eles parecem muito mais inofensivos. You're ready. I'm coming for Bella. You're not gonna touch her. If you kill her, you kill me! Bella! Come on. E como é que foi este processo para ti, Guilherme? Então, eu vim descobrir do concurso da saída de emergência através do próprio site da editora. Fiquei muito interessado com o tema, achei, na altura era a Pulp Fiction à portuguesa, era o nome que estava para o concurso, pelo menos. Ajudou-me a redescobrir o género, no sentido em que, obviamente, uma pessoa, se calhar, hoje ouve Pulp Fiction, pensa logo no filme, exato. Mas não pensa, pronto, que esse filme é, obviamente, um produto de alguém que também gostava muito do material original, não é? do género da Pulp Fiction. E o que me surpreendeu mais foi que eu achei que eu estava a escolher o tema óbvio, que era os detetives, que eles chamam hard-boiled, não é? Aquela história do detetive durão. Exato, a tua história é sobre a minha história, detetive. O Álvaro Valente é o detetive de... Valente. Pronto, coração frio e temperamento quente, é o Álvaro Valente. É preferível dizer o nome primeiro, que depois assim soa muito lenga-lenga. Mas a minha ideia vem precisamente desses clássicos, se calhar a personagem mais conhecida acho que é o Philip Marlowe, como detetive assim desse género. Aquelas histórias dele estar no escritório e depois ela entra, ela tem pernas que nunca mais acabam. Sempre ela, exato. Pronto, não é? São sempre as mulheres, pronto, é tudo muito machista, mas sim, é o grande motivador, não é? E para o Valente não é diferente. A origem mesmo da história vem de eu ter tido na altura uma ideia e os autores pensam em muitas coisas que nunca vão fazer e uma delas seria um crime perfeito. E neste caso é um homicídio que ele tem que resolver e, sem entrar em muitos pormenores... Que parece um crime perfeito. Exatamente, quer dizer, é uma coisa que, pronto, não há testemunhas, parece tudo... Parece que é mentira que tenha sido... Exato, outra pessoa qualquer, pronto. A mulher, a senhora, a rapariga, neste momento está em problemas e ele tem que salvá-la, porque, pronto, ela está a ser acusada de um crime que não cometeu. Mas teve muita piada pegar nestes elementos todos que são, no fundo, produtos de uma sociedade, pronto, da sociedade americana, não é? Com a história dos gangsters, detetives privados, polícias, pronto, aquele feeling da proibição e trazer mais para um ambiente que é o português, não é? E neste caso é o do Estado Novo. E tiveste dificuldade nesse campo de
Que é um tempo que não é o teu, não é? Tive que fazer alguma pesquisa nesse aspecto. Acho que a parte mais difícil foi tentar perceber, e nisso teve bastante ajuda dos meus pais e dos meus avós, a tentar perceber mais ou menos o valor do escudo na altura. O que é que um escudo comprava? Porque há algumas referências. Exato, existe, é verdade. E ainda por cima o meio em que ele está... em que ele está a tentar resolver aquele crime é um meio muito rico, muito luxuoso, e então são quantias que hoje em dia parecem irrisórias. Estamos a falar, por exemplo, quando ele diz que ele tem um corte de cabelo de 50 escudos, uma pessoa pensa, 50 escudos, isso quer dizer, isso é 25 cêntimos, exatamente. Não, mas 50 escudos era um balúrdio, não é? Para um corte de cabelo de homem, não sei. Era um bom corte de cabelo, portanto. Era um ótimo corte de cabelo. E pronto, tem outras referências assim. Tive que fazer alguns ajustes, precisamente por causa da janela temporal, mas acho que ficou bem. Por exemplo, tinha uma referência ao Eusébio, e o Eusébio obviamente tem uma carreira assim mais nos últimos anos da ditadura, não é? Portanto, tive não se enquadrava nos anos 50. Não se enquadrava, portanto, troquei por outra coisa. Mas foram mudanças, apesar de tudo... Pequenas modificações. São só coisas que uma pessoa... Nós hoje tomamos por garantido, não é? Tanta coisa tecnológica e obviamente... Quer dizer, eu nunca pensei que eles tivessem telemóveis, não é? Mas, obviamente, que uma pessoa tem que ter algum cuidado a garantir como é que são os elevadores na altura, não é? Os ascensores, não é? Uma pessoa diz, na altura chamavam-se ascensores, não. Mas, pronto, uma pessoa tem que pensar um bocado de como é que essas coisas são diferentes, se calhar os cabelos, como é que as pessoas vestiam. O que é que usavam, exato. O que usavam, não é? Obviamente que, por exemplo, uma das coisas que eu tirei foi, por exemplo, a expressão chatear. Porque na altura não se dizia chatear, porque chatear era uma coisa muito feia. E que a origem da expressão é muito feia, portanto, ia-se amassar, não é? Não me amasses, não estás-me a amassar, etc. Pronto. Chatear, pronto, é chato. Portanto, assim, tem toda uma adaptação ao tempo em que... Exato, portanto, há uma adaptação também mesmo da própria linguagem para ser mais próxima do que é, mas no fundo, quer dizer... Para tentar viver nesta brincadeira, como dizia o Luís, não é? Exato, no jogo, sim. É o objetivo. E disse que se inscreveram uma centena de pessoas. Podemos esperar mais alguns contos destes géneros? Vamos ver como é que a antologia sai. Em termos da crítica, tem tido uma excelente recepção, até melhor do que aquela que nós estávamos a pensar. E agora é ver como é que, em termos de números e em termos de receptividade pelo público, ela vai decorrer nos próximos meses e eventualmente tentar convencer a editora de que se calhar a história não acaba aqui e há mais coisas para contar. Eu até posso tentar uma coisa. Havia uma coisa que eu gostaria de fazer, que era os melhores textos da Best Of da Falcão Lusitano, que é precisamente a revista em que o Álvaro Valente, exatamente, Fausto Bomar, que é o pseudónimo de Guilherme Trindade, do outro Guilherme Trindade. Escreverias outro conto de Pulp Fiction? Eu por acaso fiquei tão bem impressionado com o pano de fundo que se criou, quer dizer, este background todo que se criou para os autores, mas também para as revistas onde eles apareciam, coisa assim já. E eu pensei, eu escrevi uma história que se calhar que se insere num momento muito específico da carreira do detetive Álvaro Valente. E eu pensava, eu podia realmente ter pegado nisto e ter feito uma série. Não, o primeiro caso dele, porque não? Os casos a seguir, ou os casos no meio, quer dizer, abriste uma porta pessoa pensa, para se calhar uma série até não me importava nada de escrever mais uma história do Álvaro Valente, que é uma personagem. Fiquei Fica assim, a sugestão. Sim, também, mas fiquei bastante bem impressionado. Quer dizer, gostei bastante da ideia, pronto, nunca se sabe. Obrigada por terem estado connosco. Obrigado. Descubra detetives privados que protegem belas mulheres com lábios carnudos ou espiões nazis com experiências secretas no Alentejo em Os Anos de Ouro da Pulp Fiction portuguesa. Nós voltamos para a semana com mais um livro, porque sim. E é tudo por hoje. O E2 volta para a semana. Até lá.